Muito bem, estamos no ar com mais um episódio do nosso JaiCast. JaiCast é um produto com a marca Jai Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jainoticia.com.br. E com a gente para mais um episódio estão os nossos parceiros DC Navarro Distribuidor, o Poder das Milhas, Luminária LED, energia que ilumina e TV Promo Mídia Indoor. Estamos no ar a partir de agora com mais um conteúdo exclusivo e, claro, que vai agregar valor na sua vida. Você que nos acompanha em nosso canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa aí o sininho das notificações para que sempre que a gente entrar no ar, a plataforma possa entregar, notificar a você que estamos no ar com mais um conteúdo exclusivo e de importância para você. Esse é o JaeCast dessa semana. E hoje nós vamos conversar com o Diego Venâncio. Diego Venâncio, que é servidor público estadual, é policial militar, ele é graduado em administração de empresas com especialidade em marketing e finanças. Ele também é sócio da Fato Capital, escritório private, escritório private da XP Investimentos e possui certificação Ancor e atua como assessor de investimentos já há 4 anos. E como você já viu aí no currículo de apresentação do Diego Venâncio, nós vamos falar, sim, sobre investimentos, sobre educação financeira, algo que é muito importante na vida de qualquer cidadão. E essa educação financeira, quanto mais cedo chegar na sua vida, na vida de seus filhos, de seus netos, tenha certeza que ele terá um futuro mais próspero, porque a educação é que leva a grande futuro. E o conhecimento, desde cedo, você habituar, já que talvez você que nos acompanha nesse momento não tenha tido esse privilégio de começar desde cedo a ouvir sobre finanças, sobre investimento, está no momento de você ensinar a seus filhos, a seus netos, porque falar sobre dinheiro já deveria ter deixado de ser tabu na vida das famílias. Então, seja bem-vindo, Diego Venâncio, ao JaeCast. Muito obrigado. Para mim foi uma grata surpresa. Fiquei muito contente com o convite. Inclusive, estou aqui, sou de Maceió, mas estou aqui em Arapiraca no momento que a gente veio fazer um evento, duas palestras, na verdade. E aí, quando surgiu a oportunidade, quando a gente conversou, que fez o convite, eu achei muito interessante. E eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu acho uma temática muito boa. Além de eu conviver com isso no dia a dia, além de eu vivenciar essa questão de investimentos no meu dia a dia, eu acho muito importante a gente difundir esse conhecimento, mostrando para as pessoas que é possível sim você se organizar financeiramente, investir e construir um patrimônio que gera renda passiva. Isso é muito importante, né? A renda passiva que acredito que é o sonho de todo jovem ali que está começando na sua vida ativa produtiva, né? Na sua vida Isso. produtiva ativa, enfim, começa a trabalhar de fato, a produzir riqueza para si, para o país, ver o país em movimento. Mas a gente, como tinha falado aqui bem no início, a gente vem de uma cultura da não educação financeira Exato. nas escolas. Esse seria o ponto que eu diria de maior prejuízo para a sociedade brasileira atual, de não se ter tantos brasileiros investindo atualmente, pensando justamente nessa renda passiva lá na frente, e hoje fica só mirando essa dependência da previdência social, Diogo. Isso. Eu acho muito interessante. É uma coisa que a gente sempre conversa nas palestras e mesmo com os amigos, com os clientes, que eu acredito que a educação financeira deveria ser base curricular na escola, deveria ter sim essa matéria. Se eu não me engano, tem uma lei mais recente que institui essa questão de educação financeira, mas é algo mais para uns 4, 5 anos. É algo bem novo e algumas escolas ainda não disponibilizaram. Mas eu acredito que o fato de não se ter essa educação financeira faz com que, no geral, o povo brasileiro seja um povo muito imediatista. A gente quer muito uma determinada coisa e já quer para ontem. Então, como eu quero aquele determinado bem, aquele determinado produto, como eu quero ele rápido, eu acabo me endividando, eu acabo aceitando pagar juros muitas vezes abusivos só para ter aquele bem, para ter uma satisfação momentânea. E isso acaba acontecendo o tempo todo. Você quer uma coisa hoje, conquista, se endivida, acaba se financiando
ou fazendo algum tipo de empréstimo para conseguir, pagando juros elevados, mas consegue. Daqui a pouco você já quer outra coisa e acaba fazendo isso novamente. E acaba que não se planeja, não se programa para fazer uma aquisição desse bem de uma forma mais inteligente. Sabe, uma aquisição que você se planeja, você vai juntando, você organiza algum mecanismo para conquistar isso de forma a pagar menos juros. Seria mais ou menos essa a ideia. A ideia de se pagar sempre menos juros é sempre a melhor. É, A forma que você vai adquirir, porque a gente sempre pensa no seguinte, como você falou, o brasileiro, o ser humano, é muito imediatista. A isso. gente tem o sonho de estar andando de carro novo, de ter uma casa bacana, e estava conversando justamente sobre isso. Quando você consegue ter essa suposta independência financeira, quando começa a trabalhar, a primeira coisa que o jovem quer é comprar ali um carro. Quando Isso. vai no banco, aí se depara com taxas lá em cima, mas aquele sonho, e agora? Talvez ainda morando com os pais, não constitui família, não tem outras despesas. Não, meu salário dá para Para fazer pagar esse essa pagamento dessa parcela. parcela. E aí acaba É, entrando nesse endividamento e começa quando terminou de pagar aquele financiamento, já quer trocar de carro e acaba entrando em outro isso. financiamento. Isso acontece demais. Nesse exemplo que você deu, muito bem por sinal, aí você passou, financiou um carro, sei lá, em 5 anos. Tá pagando o carro, tá cabendo no bolso a parcela. Quando termina de pagar, o carro também já está mais velho. Aí você já quer trocar por um novo. Aí acaba se endividando novamente para comprar um carro melhor, mesmo que use aquele como entrada, como valor inicial, mas acaba contraindo uma nova dívida por mais 4, 5 anos e fica naquela roda, que é chamada roda dos ratos. Você o tempo todo lá e não sai do lugar. Porque à medida que você está direcionando boa parte da sua renda para um bem como esse, que não é um investimento que não vai lhe gerar uma renda passiva, você não está prosperando. Basicamente, você prosperar é você conseguir gastar menos do que ganha e esse excedente você investir. Você colocar em ativos que gerem renda passiva. Agora, Diego, quando se fala em investimento, todo mundo, eu digo isso porque foi assim antes de ter o primeiro. Eu não sou conhecedor de Uhum. investimentos, de aplicações financeiras, mas a gente chega um momento da vida que você fica mais curioso e vai buscando informação. A pouca informação no início, quando eu tive, eu sempre pensei que investir não era para mim, porque eu não tinha um capital ali, um alto capital para fazer o investimento. Por ironia do destino, eu diria, até quando eu comecei a consumir alguns conteúdos de investimento, aí sempre vinha aquelas propagandas de corretoras para Isso. esses investimentos e fazendo um aporte de R$ 50.000, você vai ter uma perspectiva de ter uma renda passiva de X, enfim, cada um, o cenário do mercado em cada momento gerava uma expectativa de renda para aquele capital investido. E confesso que 50.000 talvez seja a realidade de muitos que nos assistem. Você ter 50.000 para fazer um aporte inicial é uma quantia considerável. Isso. Você de fato só consegue ter essa perspectiva de ganho de uma renda passiva lá na frente se você tiver um aporte de 50.000 para fazer inicialmente, ou qualquer pessoa, independente da quantia que tenha, o aporte que possa fazer a cada mês, ele consegue dando ali esses primeiros passos para no futuro desfrutar de uma renda passiva que dê para ele dizer assim, hoje eu estou sossegado. Não, eu entendi bem. Na verdade, não tem um valor mínimo inicial. Não tem. Hoje em dia, inclusive, existem muitas corretoras no mercado e elas não cobram taxa para utilização, não tem nenhum tipo de custo. Basicamente, é só baixar um aplicativo e começar a transferir alguns valores iniciais. Não tem valor mínimo. Para você ter ideia, você tem investimentos no mercado financeiro que custam R$ 10. Por exemplo, tem cotas de fundo imobiliário que custa R$ 9,90. Esses eu conheço um pouco. Quando eu falo de investimento, eu me refiro muito Sim. mais a fundos imobiliários. Pronto, então assim, você adquire uma cota de um determinado fundo imobiliário e já começa a investir. Então, existe sim essa ilusão de que investimento é para quem já tem um valor elevado. Na verdade, não, como eu já falei, basicamente qualquer pessoa com valores pequenos consegue começar. A única questão é que quem já tem um valor inicial maior consegue chegar mais rápido num determinado objetivo. Quem está começando do zero vai levar mais tempo para chegar naquele objetivo. Mas eu costumo falar que mais importante que o valor que você aporta mensalmente é aportar. Porque às vezes o cara pensa, não, eu vou, quando eu conseguir guardar R$ 1.000 por mês, eu começo.
Nunca vai chegar em 100 mil reais sobrando. Não chega. Então, se só está sobrando 200, invista 200. Se só está sobrando 50, invista 50. Mas eu tenho até um sócio no escritório que ele fala muito sobre o jogo do dinheiro. É um jogo gostoso de se jogar à medida que você vai acumulando. Você começa com um pouquinho, esse pouquinho vai gerando um outro pouquinho de rendimento, mas já gera alguma coisa. É melhor estar caindo alguns centavos, alguns reais na conta inicialmente, do que estar indo embora esse valor. Então, você começa assim com pouco, vai tendo essa disciplina de todo mês se pagar primeiro. Abrindo um pequeno parêntese, a gente sempre orienta nossos clientes a não gastar toda a sua renda mensal. Não importa quanto você ganha. Se você ganha um salário, se você ganha 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, que seja, se você gastar 100% do que ganha, você também não está prosperando. A prosperidade está inteiramente ligada ao que você consegue acumular. Então, se você ganha muito, mas gasta tudo que ganha, você não está prosperando. Então, se você consegue poupar 5%, 10%, 1%, não importa. Mas o pouco que você conseguir guardar todo mês, vá guardando. Como eu falei, tem investimento de valores pequenos, você começa fazendo esses aportes mensais, no mês seguinte, aporta de novo, no mês seguinte, aporta de novo. E chega um ponto que os valores que você já foi, por exemplo, no fundo imobiliário, que esses fundos imobiliários vão pagando mensalmente, chega um ponto que os fundos que você já possui já pagam um valor suficiente para comprar uma nova cota. E depois 2 novas cotas, 3 novas cotas, e ele vai se retroalimentando. Então, de forma resumida, que eu acabei me estendendo, não importa o valor que você tem para começar, o importante é começar. Essa é a importância e como você falou, o jogo do dinheiro, você vai vendo. A primeira vez que eu fiz um aporte num fundo imobiliário, no primeiro mês, quando a gente viu lá o rendimento que foi creditado na conta, olha assim, você fica com vergonha, né? Só que depois chegou um momento que, cara, todo mês eu já estou conseguindo comprar mais uma cota com o Isso. que já rendeu. Isso começa a ficar animador. É, E a tendência, se você mantém essa constância, é justamente essa, é sempre ir crescendo. É uma onda de crescimento sempre, sempre vai ser assim. sempre, sempre. Ainda que, como a gente está dando um exemplo de fundo imobiliário é um ativo do mercado financeiro de renda variável. Por ser renda variável, ele vai naturalmente ter uma oscilação no valor dessa cota que você está adquirindo. Então, pode ser que você comprou uma cota num determinado momento por R$ 10, no mês seguinte ela está a 9, a 8. Também em 2 meses, 3 meses depois pode estar 11, 12, 13. Enfim, vai ter uma oscilação, vai ter uma volatilidade. Mas independente dessa oscilação, dessa volatilidade, eles vão estar pagando todo mês um valor. Hoje, nesse momento que a gente está gravando aqui, os fundos imobiliários estão pagando em média de 1% ao mês. Então, a gente pode ter isso como base. Tem uns que pagam um pouco mais, uns que pagam um pouco menos. Mas 1% ao mês é um rendimento bem factível que está sendo comum hoje pagar. Diogo, eu já vi em algumas corretoras o seguinte, que tem muito, e se falou, eu não sei se é porque quando começa a pesquisar nas redes sociais sobre um assunto, o logaritmo começa a entregar mais aquilo, Entrega né? mais E aqui. aparece muita coisa. Eu vejo alguns fundos imobiliários que pagam mensalmente e tem ações tipo Banco do Brasil que Isso. não paga mensalmente. Para quem está iniciando, o que é que a Fato Capital ela indica? Seria partir para esse mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, que aí se subdivide, né, os fundos Uhum. imobiliários, mas o que seria? Existe um investimento inicial para quem está começando com receio, porque como você falou de volatilidade de mercado, a gente também tem aquela ideia, e eu acho que por isso hoje no Brasil a poupança ainda é algo visto como não está seguro ali, porque É, é garantido, você não garante que não vai ter perda, né? isso. E no mercado financeiro, seja no mercado de ações ou mercado nos fundos imobiliários, tem essa volatilidade. Existe um viés ali, um fundo ou um tipo de investimento que seja ideal para quem é mais conservador, tem aquele perfil mais conservador que tem medo já pela quantidade de recursos que tem para fazer esse aporte mensalmente? Não, sem dúvida. E assim, a gente também se coloca no lugar do outro, né? Muitas vezes a pessoa rala tanto para ter um dinheiro e perder em algum tipo de investimento seria bem desanimador. Então, para quem está começando, quem não tem conhecimento algum, é sempre bom iniciar pelos investimentos mais seguros. Quais seriam esses? Por exemplo, investimentos em renda fixa são os mais seguros.
em especial se for o Tesouro Direto. Tesouro Direto é você basicamente emprestar dinheiro para o governo. Então, esses são os títulos mais seguros da economia brasileira. Porque quando você investe no Tesouro Direto, quem está pegando esse seu recurso e quem vai lhe devolver ele lá na frente é o próprio Estado, é a União, o governo federal. Então, é mais fácil uma empresa ou o governo quebrar. Então, quando você aplica no Tesouro Direto, é o mais seguro que existe. Mas, por ele ser tão seguro, acaba que muitas vezes a rentabilidade não é tão atrativa. Que no mercado a gente fala muito que não existe almoço de graça. Se alguma coisa está pagando muito, tem mais risco envolvido. Se está pagando pouco, tem menos risco envolvido, portanto é mais seguro. Então, o tesouro, por ser muito seguro, ele se permite pagar uma taxa menor, mas ele compensa com segurança. Só que além do tesouro, a gente tem também títulos de renda fixa bancários. Título de renda fixa bancário é muito bom, muitas vezes ele paga mais que o tesouro, e ainda tem um mecanismo de segurança que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, se porventura a pessoa aplica num determinado banco, um CDB, um LCI, um LCA, que são ativos bancários, se você aplica algum tipo de aplicação dessa, e esse banco onde você fez o investimento ele vier a quebrar, você recebe integralmente o valor que foi aplicado, mais o que rendeu até o momento. Então, desde que esteja no limite de 250 mil. Mas como a gente está falando de um público que pensa em iniciar, certamente não vai começar já com os 250. Então, abaixo de 250 você está totalmente protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito e você já consegue uma rentabilidade melhor, se expondo à renda fixa de emissão bancária. É um bom pontapé inicial. Ok, toma uma água, bota uma água aí Tomar uma água mesmo. para molhar a garganta. Enfim, você fala da renda fixa, os títulos do governo, né? Isso. O tesouro, O né? Tesouro Direto, e tem também, fala aí do CDB, LCI, LCA, que são letras de crédito. Isso. Qual o indicador, o indexador que essas letras de crédito, CDB, LCI, LCA, eles utilizam para rentabilizar para quem resolve fazer esse aporte, esse investimento nessa modalidade de renda fixa? Pronto, basicamente na renda fixa tem três indexadores, digamos assim. Tem três formas de calcular a rentabilidade. Se for um título de renda fixa pré-fixado, esse pré-fixado, é justamente para dar uma ideia de, no momento da aplicação, você já sabe quanto vai receber ao final dela. Então, por exemplo, se você contrata um CDB, um LCI, um LCA, que vai remunerar 10% ao ano, essa taxa ela é travada no momento que você contrata. No momento da aplicação, já sabe que daqui a um ano vai ter 10% a mais. 12, 13, 15, o que for. É uma taxa que é travada naquele momento. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 mil reais aplicado em uma renda fixa pré-fixada, rendendo 15%, ao final de um ano vai ter 115 mil. Pronto. Independente de qualquer coisa. Vai ter 115 mil lá no final do ano, porque você travou essa rentabilidade no início. Esse é o pré-fixado. O outro é o pós-fixado. Pós-fixado, ele já é atrelado à taxa Selic. E a taxa Selic, ela varia. A cada reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a cada reunião que acontece a cada 45 dias, o Copom ele define a nova taxa de juros para os 45 dias seguintes. Então, se porventura, no momento que você contrata uma aplicação, a Selic está em 15, a sua aplicação vai render proporcional a esses 15, que seria a rentabilidade atrelada ao CDI, que chama. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. É muito comum essa siglazinha que a gente vê, por exemplo, caixinha do Nubank, Banco Inter, PicPay, essas fintechs, elas costumam muito falar sua aplicação rendendo 100% do CDI. E para quem não sabe, CDI, Certificado de Depósito Interbancário, basicamente é a taxa Selic vigente menos 0,10. Então, uma continha rápida. Se a Selic está em 15%, 100% do CDI é 14,9. Pronto. Se a Selic está em 10, 100% do CDI é 9,9. Então, é sempre ver a Selic vigente, subtrair 0,10 e você vai encontrar 100% do CDI. Basicamente é isso. Então, como no momento que eu estou fazendo a aplicação, eu não sei para onde vai a Selic, que o Banco Central a define a cada 45 dias, então não tem como a gente garantir quanto vai render, porque ele vai render proporcional à Selic.
Teve uma época do governo federal anterior, a última gestão presidencial, que a Selic chegou a 2%. Então, quer dizer que se você tivesse R$ 100.000 aplicado, após um ano, teria 100 mil e R$ 101.900. Seria basicamente 1,9 de rendimento. Ou seja, não é quase nada. Perdi até para a poupança. Enquanto que hoje, a Selic está em 14,75. Então, 14,75, 100% do CDI, 14,65. Então, é isso. Então, eu falei do pré, que você trava a taxa na hora. O pós é atrelado à Selic, então vai depender da variação dela. E o último é o IPCA+. Então, são os títulos que eles vão repor o poder de compra, vão repor a inflação, mais uma taxa. Então, como a gente também não sabe como a inflação vai se comportar, basicamente você contrata um título que vai ser, por exemplo, IPCA mais 10. Então, no período, vai ser a variação do IPCA, seja ela qual for, mais 10%. Aí, por exemplo, a inflação, recentemente, a inflação nos últimos 12 meses está próximo de 4%. Então, se daqui a um ano eu tinha um título que rendeu IPCA mais 10, esse título me remuneraria 14%, que repõe os 4%, que é a inflação, mais 10%, que foi a taxa prometida. Então, 3 indexadores, digamos assim. Ok, agora partindo para uma parte bem prática para nossa realidade. Vamos imaginar aqui um cenário, casal, iniciando ali sua vida e planejando aí desde do início, até li algumas páginas do livro do Gustavo Cerbasi, Casal Inteligente, Casais inteligentes enriquecem juntos, né? Enfim, mas o casal começando ali a sua vida, juntando as rendas, cenário onde os dois trabalham e pensam em comprar o seu primeiro carro, ou casa, apartamento, enfim. Uhum. Qual seria a maneira ideal, o cenário ideal para que eles fizessem essa aquisição, levando em conta que não tem tanta pressa, não é nada assim, preciso de um carro para ontem, porque às vezes se torna uma necessidade. Eu queria que você falasse nesses dois cenários, quando esse item que a pessoa, o casal, enfim, precisa adquirir é um item que se torna essencial, ele precisa daquilo de fato, de forma urgente, e quando não se precisa com tanta urgência. Qual seria ou quais são as modalidades ideais, o caminho ideal para que esse casal ele siga para ter uma vida tranquila lá na frente? Essa pergunta, a melhor resposta para isso é depende. 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 Porque na prática tem muitas variáveis envolvidas, né? Mas, assim, a princípio, se tem urgência, não tem muito o que fazer. Quando você não se programa, ou quando você está sendo imediatista, ou realmente pode ter acontecido alguma emergência, alguma eventualidade, e você precisa, de fato, de uma aquisição grande, como um carro ou um imóvel, acaba que a solução vai ser o financiamento. Isso pensando na questão de velocidade, de urgência, o financiamento ou mesmo a compra à vista, a depender se você tem o capital. Mas nenhuma delas é a melhor opção. Mas nesse cenário onde existe uma urgência, a única forma de se adquirir um bem desse de forma rápida é à vista ou financiado. Você disse que mesmo à vista não seria uma boa opção, ou à vista não seria uma boa opção. Aí isso também quebra, aí eu volto na forma de criação, né? Meu pai sempre diz, nunca é bom dever. Então, sempre compre à vista. E você agora chega, e talvez outras pessoas que nos acompanham tenham ouvido também isso, ou ouçam até hoje, né? Mas não, dependendo, não é também uma boa escolha comprar à vista. Sem dúvida. É que realmente, assim, entre financiar e comprar à vista é melhor. Isso é indiscutível. Mas também não é a melhor forma. Porque quando você compra à vista, por mais que você não tenha a dívida e tenha o bem, você também descapitalizou. Você pegou aquele valor que você possuía e muitas vezes, até no cenário atual, com a Selic elevada, seria muito mais interessante ter esse dinheiro em sua posse investido, gerando juros para você. Esse seria o melhor cenário. Mas quando você compra o bem, você descapitaliza. Então, descapitalizar não é bom, principalmente num cenário de taxa de juros elevada como a gente está. Se fosse, por exemplo, no 2019, 2020, início,
que a Selic estava em 2, aí sim, faria sentido. Porque, por exemplo, você poderia comprar um imóvel pagando ele à vista e esse imóvel alugado, ele geraria uma renda bem maior do que se esse dinheiro tivesse aplicado. Natural. Porque se ele tivesse aplicado, ele estaria rendendo proporcional à Selic, que estava muito baixa. Mas não é a realidade de hoje, do último ano. Na verdade, quando você descapitaliza, você está perdendo o custo de oportunidade. Aquele dinheiro que estaria lá investido, rendendo, você não tem mais. Claro, eu tenho agora o bem? Tenho. Não tenho dívida? Não tenho. Mas você se desfez de um patrimônio, de uma liquidez, que geraria uma renda passiva muito boa lá na frente. Então, não é a melhor opção. Mas, como inicialmente a gente pegou o exemplo de um casal que tem urgência, aí sim, a depender da urgência, faz todo sentido, ou à vista, ou financiamento, mas na situação da urgência, né? E sendo aquele casal que não tem urgência, qual é a melhor maneira para que ele adquira esse bem? Aí agora é o melhor dos cenários. Quando você se programa, quando você se planeja para fazer uma aquisição com paciência, quando você não está no desespero, você sempre vai fazer melhores escolhas. Então, a princípio, o casal está acumulando algum patrimônio, a renda deles e o que eles conseguem guardar vai sendo investido em produtos financeiros, por exemplo, mas vamos dizer que esse casal quer um imóvel. E, por alguma razão, ele consegue guardar um dinheiro e está lá, vai guardando, vai acumulando. Qual seria uma boa opção para adquirir esse imóvel sem descapitalizar, ou descapitalizando o mínimo possível, e sem entrar no financiamento? Que o financiamento é a pior das hipóteses, que no mínimo você comprar um paga 2. Comprar um paga 2,5, comprar um paga 3, às vezes a depender do prazo, a depender da taxa de juros. Mas vamos lá, uma opção inteligente que a gente geralmente recomenda para nossos clientes é a modalidade do consórcio de uma forma programada e planejada. Porque o consórcio? O consórcio ele é mais ou menos que o meio termo. É o meio termo entre a compra à vista e a compra parcelada, que seria o financiamento. Por que o meio termo? Porque ela é uma compra de fato parcelada, mas o elemento do à vista está no chamado lance, que é uma oferta que você faz de um valor, de um percentual do crédito que você vai adquirir, e esse valor que você oferta de lance, ele é abatido do saldo devedor. Mas o interessante dessa modalidade de compra é que ela não tem juros compostos. Ela tem uma taxa de administração que seria juros simples. Então, a grosso modo, se eu contrato uma carta de crédito de R$ 200.000 e a taxa de administração é 20%, eu vou pagar 240 mil, que é 20% de 200. É isso. Basicamente é isso. Existe sim uma correção pelo INCC muitas vezes, mas de forma mais simplista, você contrata um valor de crédito por 200 mil e vai pagar com 240. Pronto. É a taxa de administração do produto. E esse valor ele é diluído nas parcelas. Geralmente consórcio, a maioria das administradoras, só trabalha com prazo de até 240 meses. Então, você adquire esse crédito e vai pagá-lo em 240 meses, o crédito mais a taxa de administração. Enquanto que, se eu fosse pegar um financiamento de 200 mil, provavelmente eu pagaria 400 ou mais. Então, o valor de juros é bem menor. Você pega 200, paga 240, enquanto que você pega 200, paga 400. Nesse cenário que você fala aí nessa hipótese de uma carta de crédito de 200 mil, você fala que sendo 20% a taxa da administração, vai pagar 240. Isso, as corretoras fixam um prazo de até 240 meses. Esse tempo, essa taxa diminui se o tempo for menor ou não? Uma última pergunta, não diminui. Ela é uma taxa única, é uma taxa fixa. Então, muitas vezes, não faria nem sentido você, por exemplo, eu vou amortizar o consórcio. Seria bom para você se livrar da dívida mais rápido, mas não teria vantagem financeira, porque não há amortização, não há juros a ser amortizado. Então, por exemplo, como eu disse, se o crédito é 200 mil, você vai pagar 240 em 240 meses, mas eu quero fazer em 120. Você vai pagar em 120 meses os mesmos 240 mil. A sua parcela só vai ficar maior. Ô Diego, então, na prática, vamos lá, um bem um pouco menor. Não vamos falar aqui mais de 200 mil, mas uma moto, que é o comum aqui para nossa região. Certo, Inclusive, a minha certo. filha fez recentemente um consórcio de uma moto.
tá lá quando a Honda divulga, Uhum. ou qualquer outra marca divulga, para não ser injusto citar aqui a Yamaha, a Bajaj também, a Certo. Suzuki, enfim. Quando divulga as tabelas dos seus consórcios, pelo menos o padrão, até 80 meses ou 100 meses, como é o caso da Kawasaki, divulga aí 100 meses o consórcio. A taxa que você vai pagar de administração desse consórcio tanto faz ser no prazo máximo de 80 ou 100 meses, do que se for em 24, em 60, a taxa é a mesma, o que vai Isso. diferenciar é só o valor da parcela. Isso, exatamente. Eu falei esse 240 que é o prazo máximo para consórcio imobiliário, mas realmente consórcio automotivo, geralmente o máximo é 100 meses. E a taxa ela é a mesma. É a taxa de administração aplicada ao valor do crédito. Então, se o crédito é de 50 mil, 80 mil, 100 mil, e a taxa é 20%, 18, 15, que seja, é basicamente a conta ela é simples. É o valor do crédito que você está adquirindo, mais a taxa de administração que está sendo cobrado. O valor final é o que você vai ter de dívida diluído na quantidade de parcelas. Aí o que acontece é que quando você oferta o lance, que o lance é uma antecipação do valor, aí esse valor do lance, por exemplo, foi 50 mil a carta de crédito. Você deu um lance de 20 mil, 25 mil, que seria 50%. Aí agora a sua dívida ela diminui em 25 mil. Aí, por exemplo, se o crédito é 50 mil e a taxa vamos dizer que foi 10, só para ficar uma conta fácil. 10% de 50 mil é 5 mil. Ou seja, o seu saldo devedor é 55 mil. Se agora eu dou um lance de 25, agora eu devo 30. Pronto. Aí agora minha dívida é 30 mil. Quando eu dou o lance, eu posso escolher se o saldo devedor eu vou diminuir no valor da parcela ou diminuir a quantidade de parcelas. De toda forma, quando você dá o lance, ele diminui o saldo devedor. Aí você é que escolhe se esse saldo devedor agora vai ser colocado numa parcela menor ou em menor quantidade de parcelas. E qual seria o ideal para quem é contemplado dessa forma com o lance? É melhor diminuir no tempo ou no valor da parcela? Boa pergunta. A resposta, mais uma vez, é depende. Depende. Mas num cenário de taxa de juros como estamos hoje, seria interessante diminuir o valor da parcela. Que é para você, mesmo que continue com parcelas por muito tempo, mas nesse caso, como a parcela é menor, você vai sobrar mais dinheiro no seu bolso. E se está sobrando mais dinheiro no seu bolso, você pode aplicar em ativos do mercado financeiro que vão gerar renda passiva. Então, nesse momento, é melhor sobrar dinheiro e você aplicar esse dinheiro que sobra. Agora, sim, lembrando, esse dinheiro que está sobrando é bom ser aplicado e não ser gasto com outra coisa. Tem que pensar isso, né, também. Para também não ser inconsequente e ficar. Quando terminar essa dívida desse consórcio, você não teve mais nada aplicado, teve essa vantagem, conseguiu ofertar esse lance, ser contemplado. Uma coisa que a gente escuta muito é o pessoal falando: investir não, rapaz, eu não sei até nem quando eu vou estar vivo. Aí acaba que a pessoa não investe nada, eu não sei se eu estou vivo daqui 10 anos, para que danada eu vou ficar guardando dinheiro. Aí acaba que passa os 10 anos, você está vivo e não tem nada. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Isso para mim faz parte de uma cultura onde você não teve essa educação financeira que a gente citava há pouco, de se preocupar com o futuro também de tranquilidade. Claro, a gente sabe que a gente, na verdade, não sabe quando, até quando, quantos dias nós temos ainda aqui, né, nesse cenário de mundo, até chegar à certeza da vida, que é a morte. Mas temos que ter essa consciência de que e pensar sempre ter uma perspectiva boa de futuro, né? A gente vai viver muito ainda, e vivendo muito, chega lá na terceira idade, na melhor idade, e de fato ela ser uma melhor idade, né? Sem dúvida, porque também se a gente analisar, quando chega numa idade mais avançada, os gastos acabam sendo maiores. Então você chega numa fase onde você vai ter mais gasto, muitas vezes com medicação, muitas vezes com diversas outras, com plano de saúde, fica bem mais caro. Quaisquer que sejam as despesas, elas tendem a ficar mais altas quando você está na velhice. Sendo que é nesse momento da velhice que você também não produz como produzia. Então é um momento que, teoricamente, a sua renda vai cair, mas a sua despesa vai aumentar. Então essa conta muitas vezes não casa, não fecha. Inclusive, a gente costuma falar muito nas palestras que fazemos. Existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE que fala que apenas 1%, na verdade é 0,98%, 1% dos brasileiros é que chegam à terceira idade com o suficiente para manter o padrão de vida. Manter.
Não é elevar, é só manter. Só apenas 1%. Porque 99% vai ter que diminuir o padrão de vida, vai ter que depender da ajuda de parente, de um filho, de um esposo, de um marido, enfim. É, alguns vão viver de caridade, alguns vão realmente passar dificuldades ainda maiores. Mas apenas 1% consegue manter, de fato, o padrão de vida que tinha na ativa quando se aposenta. Então, é um dado até preocupante, né? É. Que serve de alerta, deve servir de alerta. E você citando isso, eu recordo de algumas conversas que tive, principalmente com professores. Uhum. E eu não, até hoje também, não entendi, porque falando, já tinha tempo de se aposentar, mas acabava não pedindo aposentadoria, porque perderia, É. teria uma perda na remuneração considerável e não daria para cumprir com os É. compromissos e manter aquele mesmo padrão de vida. E isso pode acontecer e as reformas previdenciárias que já aconteceram, elas não acabam por aí. A gente sabe que, à medida que o tempo vai passando, É. o sistema previdenciário do Brasil é um sistema que especialistas dizem, consideram um sistema falido, né? Exatamente. E a qualquer momento entra em colapso. Isso. Então, quem está na ativa hoje, na vida profissional ativa, produzindo ali, deve sim se preocupar com essa questão de mudanças nas regras de aposentadoria e começar a fazer esses aportes para Isso. que se consiga manter esse padrão de vida. Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que quem está na ativa hoje deveria não só pensar, quando eu me aposentar, você tem que pensar até, não é querendo ser alarmista, mas você tem que pensar até se eu vou conseguir me aposentar. Por quê? O modelo previdenciário brasileiro, ele é um modelo de pirâmide, onde basicamente uma geração que está trabalhando, ela está pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então, pronto, nós estamos trabalhando, eu não estou recolhendo a minha aposentadoria, eu estou recolhendo para pagar quem já está aposentado. Talvez quem vai recolher para pagar a minha nem tenha nascido ainda. Esse é um ponto. Outro ponto é à medida que a qualidade e a vida das pessoas ela se prolonga, hoje a expectativa de vida ela é bem mais alta do que há 30, 40, 50 anos atrás. Então, hoje, as pessoas vivem mais e as famílias têm menos filhos. Então, são menos pessoas nascendo para sustentar esse sistema. E as pessoas já nascidas estão vivendo mais. Quer dizer que vão precisar do sistema por mais tempo. A conta simplesmente não fecha. É mais gente vivendo, precisando da aposentadoria, e menos gente nascendo para trabalhar e sustentar esses aposentados. E em um dado momento vai ter um colapso. E até lá vão sendo feitas reformas, e essas reformas necessariamente implicam em ou diminuir o valor da aposentadoria, ou mesmo aumentar o tempo de contribuição, ou mesmo aumentar a alíquota de contribuição. Então, sempre o governo, o Estado, vai tentar tirar um pouco mais da sociedade para custear. Mas vai chegar um ponto que não vai parar de pé. Porque as pessoas estão vivendo mais e está nascendo menos gente. É um sistema feito para quebrar. Ô, Diego, quem hoje já tem um capital investido, ou dependendo da idade, começa a investir hoje, começa a pensar nisso e começa, não só pensar, diria fazer na prática, porque tem que ter, não é só aquele pensamento, mas tem que partir para ação, né? Não É. basta ter a vontade, tem que ter a atitude e ir lá e fazer. Quem começa a fazer isso hoje, vamos supor que aos 20 anos de idade, e teria aí mais 30 anos para trabalhar, 30 anos de profissão para seguir. Ele precisa se preocupar com uma previdência complementar, uma previdência privada, ou esses investimentos que ele vem fazendo, se vier fazendo esse aporte regularmente, durante esse tempo que seria para recolher uma Uhum. aposentadoria, uma previdência, seria suficiente para ele manter essa aposentadoria Uhum. lá depois desses 30 anos de serviço ativo. Na prática, a previdência privada também seria um tipo de investimento. Então, alguns dizem que a previdência privada não é um investimento, é uma estratégia de alocação. Mas eu enxergo sim como uma forma de investimento. À medida que você aporta um valor todo mês, esse valor ele vai sendo corrigido aos poucos, esse patrimônio vai aumentando e você vai usufruir dele lá na frente. Mas a previdência em si, ela também tem um benefício tributário sucessório, no momento que a pessoa que é titular da previdência, no momento que ela venha a falecer, o saldo que tiver lá vai para um beneficiário, então, sem passar por inventário, sem pagar ITCMD, enfim,
mas isso é outro tema. Só que a questão é que os investimentos no mercado financeiro, das quais previdência também é um tipo de investimento, temos outros tipos de aplicações que renderiam mais e fariam sim essa vez de gerar uma renda lá na frente. Porque na prática é só você acumular um patrimônio. Seja um patrimônio em renda fixa, seja um patrimônio em renda variável, seja um patrimônio em previdência. E qual seria o ideal? Uma carteira diversificada. É sempre isso. Abrindo um parêntese aqui, não existe investimento perfeito. Não existe. Sempre vai ter um investimento que ele é bom em uma coisa, mas é mais fraco em outra. Em compensação, um segundo é bom no que aquele primeiro é fraco e é ruim no que aquele primeiro é bom. Sempre eles se equivalem, sempre vão se balancear. Aí a questão é muito ver o seu perfil, a sua tolerância ao risco e a sua estratégia. Mas, retomando, tanto a Previdência quanto investimentos como CDB, LCI, investimentos com fundo imobiliário como ações, a ideia é você compor uma carteira. A carteira basicamente é um conjunto de ativos. Então é você ter imóveis também, um tipo de investimento, gado é um tipo de investimento, terra, aluguel, enfim. Você compor uma carteira com ativos que gerem renda passiva. Essa é a ideia. Então, à medida que eu guardo um valor todo mês, a cada mês eu vou aplicando em alguma coisa. Nós, como assessores, o nosso trabalho chama de direcionar o que o cliente vai aplicar a cada mês, para aproveitar ao máximo aquele valor para trazer rentabilidade e segurança, a depender do objetivo do cliente. Você falou aí da questão da previdência privada, que ela pode ser, se a pessoa, o titular ali morrer, o que eu entendi foi isso. Isso, Morrer, ela passa para o beneficiário. o beneficiário. É você que escolhe esse beneficiário na hora que você vai fazer essa O cliente é contratação? que escolhe o titular. Então, mesmo que ele já esteja usando, vamos lá, eu contratei, aí estou usando ali essa previdência já particular, essa previdência privada, aí morro, aquele beneficiário continua recebendo mês a mês ou Não, não? o saldo que teria lá vai para o beneficiário que ele escolheu. Então, você deixou 200 mil na Previdência, chegou a usufruir 50, tem 150 ainda. Esse Ah, saldo vai para o beneficiário. entendi. Então, a previdência privada é diferente da previdência do INSS que nós temos hoje. Você disse que no INSS, quem está trabalhando, a gente que está trabalhando hoje está pagando a aposentadoria de quem hoje está aposentado. A gente não está contribuindo para a nossa Isso, aposentadoria. exato. Na previdência privada, você faz esses aportes Para você para mesmo. você mesmo. Isso. Isso gera também um valor maior, não? De aposentadoria, Acaba quando que você sim. precisa. É interessante também por isso, mas esse ponto que você tocou, acho que é interessante a gente falar um pouco disso, é que muita gente não sabe. A gente paga tanto imposto, né, em tudo. Uhum. Você paga imposto quando você compra, quando você vende, se você faz uma ampliação, uma reforma, enfim, tudo você está pagando imposto. E muitas pessoas não sabem que quando você morre, sua família também vai pagar imposto sobre tudo que você já pagou imposto ao longo da sua vida. Então, assim, você tem uma casa, um carro, dinheiro no banco e vier a falecer, todo esse patrimônio ele fica bloqueado. No momento que exige que é feita a certidão de óbito, os órgãos eles se comunicam. Então, quando sai uma certidão de óbito naquele CPF, os bens que tem vinculado àquele CPF ficam bloqueados. A família do falecido não consegue vender, por exemplo, não consegue se desfazer. Claro, pode usufruir, naturalmente. Você tem uma casa, vem a falecer, sua família, claro, vai continuar morando na casa. Mas se ela quiser vender ou passar para outro nome, vai ter que primeiro pagar o ITCMD. Imposto, transmissão, causa-mortes, doação. Não tem como fugir disso. Isso qualquer bem. Qualquer bem. Aí você agora já trouxe Aí, um caso real meu também. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre pronto. isso. Continue. Então, assim, vamos desenvolver esse tema. Se porventura você acumulou R$ 1 milhão em patrimônio, uma casa de 500 mil, um carro de 200 e tem 300 mil no banco. Aí, faleceu, emitiu a certidão de óbito, tudo fica bloqueado. Aí, em geral, quando você vai pagar o ITCMD, a família, né? Esse ITCMD ele é o imposto, mas ainda vem honorários advocatícios e custas cartoriais. Aqui em Alagoas vai girar em torno de 15%. Então imagine que se você acumulou um patrimônio de 1 milhão, sua família vai ter que ter, fora desse patrimônio, 150 mil para pagar o imposto e liberar o seu patrimônio, Aí para tá. poder usufruir. Rapaz, até na hora que o cabo morre dá trabalho assim, é? Mas eu tenho carro, eu vendo o carro e pago o imposto. Não dá para vender o carro.
porque o carro está vinculado ao falecido e fica bloqueado. No caso desse, iria recorrer ao empréstimo. Ao empréstimo, ou se a esposa, o filho, algum parente tiver o dinheiro, paga e libera o patrimônio. E assim, tem como fazer? Tem, por via judicial, naturalmente. O juiz, você entra com o processo, o juiz autorizando, é feita a venda em sede de inventário e o dinheiro que foi acumulado ali naquela venda, paga o imposto e libera o patrimônio. Mas até isso leva um tempo. Porque a gente sabe que processos judiciais não são rápidos. E após 30 dias, 60 dias, já começa a gerar juros sobre aquele imposto que é devido. Então vai ficando maior a conta. Então, quanto mais tempo você demorar para resolver isso, a conta vai ficando pior. Olha pra minha cara de surpresa. Quer dizer, então eu vou trazer o caso real. Minha filha, né, a mãe dela faleceu, tem uma moto no nome dela. E, sim, primeiro, antes de contar essa história, vamos lá. Você falou, o seu exemplo foi de alguém com patrimônio de 1 milhão. Aí todas essas custas. A gente sabe também que, dependendo a renda, você pode ter acesso à justiça gratuita. Num caso desse, que eu vou citar agora, de uma POP 110, que a pessoa era enquadrada na baixa renda, recebia benefícios sociais do governo, essa burocracia é a mesma e esses juros em cima desse patrimônio também acontece ou existe na prática uma maneira de a justiça dizer, não, isso aqui é só isso mesmo, que só tinha isso e libera e se torna um processo mais célere ou não? Essa foi uma boa pergunta. E sendo bem honesto com você, eu nunca me deparei com um caso onde assim, o patrimônio é pequeno e, de fato, eu não sei te dizer se tem algum benefício, alguma isenção, alguma questão de por ser baixa renda, por não ter um patrimônio mais relevante. Até porque você é da área de investimento, não é da área do direito, né? Não... Nesse ponto eu vou ficar enfim. devendo. Mas, realmente, eu não sei se tem algum tipo de benefício, algum tipo de isenção, mas a regra geral é essa. A regra geral é essa. No momento do falecimento, os bens vinculados àquele CPF do falecido ficam bloqueados até o pagamento do ITCMD. Eita, buscar essa informação com um advogado. Faltou o seu sócio. O Leonardo, meu sócio, ele ficou numa reunião, mas se ele estivesse aqui, ele saberia. Responderia. Mas, enfim, agora, você falou também de tributação nos investimentos. Isso. Existe algum investimento que seja livre de tributação ou todos eles são tributados pelo governo? Pronto. Existem sim os investimentos que são isentos, existem os que são tributados, mas, como eu já tinha falado, o mercado não tem almoço de graça. Se alguma coisa, como eu falei, se alguma coisa paga mais, tem mais risco. Se paga menos, tem menos risco. Mas na questão de imposto também eles se complementam. Por exemplo, CDB é um tipo de aplicação que tem imposto, ela incide imposto. Então, ele incide imposto numa alíquota regressiva. Se você aplica o seu recurso num CDB e passa 6 meses, até 6 meses aplicado, a alíquota é de 22,5% sobre o rendimento. Se passou um ano, a alíquota é 20%. Se passou um ano e meio, 17,5%. E acima de 2 anos, a alíquota mínima de 15%. Então, sempre sobre o rendimento, né? Não é sobre o montante todo, é sobre o que rendeu. Então, se você aplicou 100 mil e rendeu 115, você vai pagar imposto sobre os 15 mil. É isso. Então, essa é uma conta rápida. O CDB é um tipo de aplicação que ela tem imposto de renda. LC e LCA são isentos de imposto, mas elas acabam rendendo menos que o CDB. O CDB rende mais, mas quando tira o imposto, ele fica igual a um LC e um LCA. Ela rende pouco menos, mas ali já tem isenção do imposto. Então acaba ficando um pelo outro. Não tem muito como fugir disso. Eu quero um produto financeiro que não tenha imposto. Tem vários. Mas esses que não têm imposto vão render um pouco menos do que o que tem. Então, acaba ficando um pelo outro. Sobre a questão do imposto de renda, um conteúdo que eu tinha assistido sobre os fundos imobiliários. Fundo imobiliário isento também. É isento até uma certa quantia de rendimento ou não? não? Não. O que tem essa questão da quantidade de fundos e valores é se você fizer, por exemplo, a venda. Por exemplo, você comprou lá 1.000 cotas de um determinado fundo e essas 1.000 cotas de determinado fundo custaram 20 mil reais, um exemplo.
Aí depois, passou um ano e meio, você vendeu todas essas 1.000 cotas. Só que hoje, o que você comprou 1.000 cotas por 20 mil, hoje as mesmas 1.000 cotas está a 50 mil, você teve um ganho de capital de 30 mil. Quando esse ganho de capital é acima de 20, você paga imposto sobre o ganho de capital. Mas os fundos imobiliários, eles não pagam todo mês. Esse valor que você recebe todo mês, ele é isento de imposto. O imposto, ele vai quando você vende com ganho no valor da cota que você comprou. Então, mesmo que você, por uma necessidade, precise vender esses fundos imobiliários e você, o cenário econômico no momento só dê para você empatar ali o que você investiu, você também não vai ter... não paga imposto. Não vai ter É só no ganho de imposto. capital e no ganho de capital acima de 20. E da mesma forma que se você comprou o fundo imobiliário e vendeu ele com perda, então você comprou 1.000 cotas e dava 20 mil. Hoje as mesmas 1.000 cotas está 15. Você está tendo um prejuízo de 5 mil. Você também não vai recolher imposto sobre o prejuízo, que é demais, né? E esse prejuízo o governo não vai cobrir. Né? Não vai. Assim como ele vai cobrir, mas aí, quando você vende com perda, não tem imposto. Agora, Diego, essa questão da economia. Você disse no início que títulos do governo, né, a título de renda fixa, é os mais seguros porque dificilmente o governo vai quebrar. Isso. A gente viu no cenário global economias como a da Argentina, como a da Venezuela, que passaram ou estão passando, na verdade, atravessando um momento muito difícil. O Brasil também já viveu isso. Lá na época do Collor, quando teve aquele teve bloqueio. O confisco das poupanças, né? O confisco das poupanças, enfim, o país, a gente diria que quebrado, hiperinflação, enfim. Num cenário desse, esses títulos públicos continuam sendo bom investimento ou é justamente nesse cenário onde o investidor ele deve acionar, e não sei se caberia aí o FGC. FGC. Nesse caso não caberia, porque o FGC ele é apenas para bancos. Apenas para instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. Se aplicaria nesse caso do Banco Master agora? Se aplica. Certo. Inclusive, a gente, se for falar do Banco Master, tem muito pano para manga também. Mas FGC apenas para instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. O governo ele estaria bem acima disso. Inclusive, só para você ter ideia, antes do escândalo do Banco Master, o FGC o fundo, ele tinha por volta de 140 bilhões de reais. Só o Banco Master e alguns bancos que eram do Master, mas que saíram. Mas esse escândalo todo do Master, os bancos envolvidos, enfim, consumiram 50 bi. Então, de 130, 140, 50 foi embora. Só nesse começo de ano, digamos assim. Aí, naturalmente, esse fundo ele vai ser recomposto aos poucos pelos outros bancos que ainda operam naturalmente. Eles é que vão custear esse prejuízo. Mas, voltando para a sua pergunta, em cenários macroeconômicos complexos, como a gente já viveu, e como economias como a Argentina, a Venezuela vivenciam, é um pouco mais complicado, porque, na verdade, o governo ele tem o poder de emitir moeda. Então, exemplo, o governo, eu emprestei R$1.000 para o governo, num título do Tesouro, e daqui 5 anos o governo vai me devolver R$2.000, por exemplo. Se chegasse lá no dia o governo não tivesse dinheiro, ele imprimiria o dinheiro. A grosso modo seria isso. Ele imprime o dinheiro e teria como me pagar. Só que quando você simplesmente imprime dinheiro, você está gerando inflação. Porque justamente a inflação é o aumento generalizado dos preços que acontece muitas vezes pelo excesso de moeda na economia. E isso também seria daria muito pano para manga. Mas na prática é complexo isso. E quando um governo chega ao ponto de estar quebrado, pode ter certeza que muitas empresas já quebraram no meio do caminho. Porque realmente a sociedade já está pagando um preço elevadíssimo para o Estado estar numa situação como Venezuela, como Argentina em outros tempos. Então, numa situação como essa, investimentos em geral estariam bem prejudicados. Por isso que a gente sempre fala de que diversificação. Eu falei também uma parte no início da nossa conversa de você poder montar uma carteira com investimentos imobiliários, investimento no mercado financeiro, às vezes investimento em gado, investimento, enfim. Tudo que você aplica um valor e voltar para você mais do que você aplicou já está sendo um investimento. Então, você diversificar sempre é o melhor caminho. Ok, é importante saber disso, porque gera... A gente tem acompanhado
a questão econômica do Brasil, vê especialistas falando, escuta muita coisa, e eu acredito que para a maioria da população, quando vê algo sendo debatido nesse sentido de insegurança jurídica, de cenário econômico, de vai buscar investimento no exterior, que possa ser que as empresas possam vir investir no Brasil, mas aí se depara com a insegurança jurídica, Isso. aí entra a Alta parte carga tributária, entra a trabalhista. carga tributária, aí entra a ingerência política, enfim. E a maioria das pessoas não se atém a essas coisas. É um cenário de guerra lá no exterior. Aí a gente diz, o que é que importa? Mas o preço da gasolina aqui É, já começa a subir. E o mundo hoje está de fato conectado, né? é o globalizado. Tá uma economia global que o que acontece de bom lá fora vai trazer benefícios. O que acontece de ruim também traz as Malefícios. consequências. É. E nessa questão econômica que nós vivemos hoje, você, o que diria? Se aumenta o risco para o investidor ou com a experiência que você tem no mercado de investimentos, o Brasil, mesmo com toda essa turbulência, ano de eleição presidencial Uhum. também, que tudo isso vai gerar instabilidade, para o investidor, isso continua ainda um cenário de calmaria, ele pode ficar tranquilo que os investimentos feitos e os pensados a se fazer estão seguros ainda e podem trazer muito mais retorno do que prejuízo. Isso é uma análise bem mais complexa, mas assim, a gente consegue fazê-la de diversos pontos de vista. Porque na prática, como você mencionou no início, o mundo está globalizado. Então, pronto, tá tendo essa guerra lá, Estados Unidos, Israel e Irã. Aí às vezes a pessoa pensa, pô, mas isso não tem nada a ver com a gente. Mas quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte da produção de petróleo mundial, o petróleo naturalmente vai ficar mais caro. Se o petróleo fica mais caro, a gasolina fica mais cara. Então aqui a gente vai pagar mais caro na gasolina. E se a gasolina, diesel, o etanol, tudo fica mais caro, todos os produtos acabam encarecendo, porque são transportados em sua maioria por via terrestre, via caminhões, enfim. Então fica mais caro tudo. É uma cadeia, é o efeito cascata. Tudo vai ficando mais caro. Mas, enfim, mas são fatores que não dá para controlar. São outras nações, são outras situações. O que cabe para o investidor brasileiro é analisar os riscos das suas aplicações e, mais uma vez, uma carteira diversificada. Uma carteira diversificada é a melhor estratégia para qualquer cenário. Porque, e quando a gente fala diversificada, é diversificada em investimentos financeiros, investimentos imobiliários, muitas vezes investimentos no exterior. No nosso escritório, a gente também presta assessoria para investimentos no exterior. Então, também é muito importante você pegar um pouco do seu patrimônio e colocar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, empresas americanas, títulos do governo americano, renda fixa americana também é interessante, você tem um pouco. Mas volta sempre para aquela questão: investimento bom é investimento diversificado. Então, sempre esse é o caminho. Agora, você falou de investimento no exterior, era justamente o que eu ia tocar agora. A dificuldade é maior e o que se precisa para quem nunca investiu em dólar, nunca investiu no Uhum. exterior, ele começar a investir e, a grosso modo, de cara, qual seria o investimento que a Fato Capital ela indica para o seu cliente começar a fazer no exterior? Perfeito. Hoje está muito mais simples, muito mais simples. Tem diversas plataformas, principalmente plataformas que são feitas por brasileiros que moram lá, mas fazem a plataforma em português para que o nosso público consiga acessar tranquilamente. Então você consegue investir e o seu recurso vai estar em solo americano, ou seja, ele vai estar sujeito às leis americanas, não sujeitos às leis brasileiras. Então é uma forma também de você diversificar essa jurisdição. E no nosso escritório a gente orienta a depender do perfil do cliente. E é muito semelhante ao que tem aqui, porque na verdade o mercado financeiro brasileiro ele copia, ele replica muito do mercado financeiro americano. Então, por exemplo, a nossa renda fixa ela é praticamente igual à renda fixa americana. Tem bancos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um título de emissão bancária. Lá tem os títulos de emissão bancária. Aqui nós temos os títulos do governo. Lá tem os títulos do governo. Então, basicamente, é muito copia e cola. O que você tem lá, o nosso mercado acaba trazendo, às vezes faz algumas regras para brasileirar, que a gente chama, mas as finalidades é a mesma.
você aplicar um recurso, que se for em renda fixa, ele está emprestado para uma instituição, essa instituição vai trabalhar com o seu recurso e depois ela lhe paga o valor acrescido de juros. Basicamente é isso. E lá você consegue acessar pelas plataformas a própria XP, o próprio aplicativo da XP, num único app, você tem os seus investimentos nacionais e internacionais. É só um clique. Você toca lá no aplicativo da XP mesmo, tem um desenhozinho do globo terrestre, quando você clica, aí lá aparece a sua conta global. E aí você pode fazer uma transferência, faz o câmbio lá instantaneamente. Você tem lá R$1.000, já simula o câmbio, já vai ver esses R$1.000, quanto vai virar em dólar, com base na cotação do dólar naquele instante, faz a conversão, esse dinheiro já virou dólar, já na XP Internacional, já está lá. Aí você pode escolher onde vai aplicar. E nós, como assessores, vamos direcionando isso. Tanto o manuseio do app, quanto as sugestões. Nós temos um time de renda fixa, um time de renda variável, um time de analistas que faz todas as análises, os acompanhamentos. E aí, se o cliente chega para mim e diz, me indica uma boa ação americana. Aí, às vezes, eu já sei de cabeça. Se eu tiver alguma dúvida ou não tiver muito atualizado, eu pergunto ao meu especialista, que vive imerso nesse universo. E aí ele vai dizer, indica para o teu cliente, com o perfil dele e tal, essa ação ou essa ação. Aí a gente, nossa mesa, nossos especialistas estão indicando esse aqui. Aí a gente faz dessa forma. Ok, você falou da economia americana, que é a maior, a mais sólida do mundo, mas em termos de valor, o euro, ele, para a gente comprar aqui, ele custa mais do que o dólar. Seria também uma opção sábia investir no euro? Também. Na verdade, assim, como a gente vive hoje no mundo globalizado, isso tem os prós e os contras. Então, uma coisa, só uma curiosidade aqui para a sua audiência, a gente vive no Brasil, que é um país grande, um país com mais de 200 milhões de habitantes, com dimensões continentais, mas a gente representa uma pequena fração do mercado financeiro global. Para você ter ideia, o Brasil representa menos de 2% da economia mundial. 2%. Menos que isso. Então, somos muito pequenos em comparação à China, em comparação aos Estados Unidos, em comparação à Europa, em comparação a outros países. Então, mesmo o Brasil sendo como sendo forte, pelo menos assim, para os nossos padrões, é porque a gente também se compara, às vezes, aos nossos vizinhos na América do Sul. Então, realmente, o Brasil ele é a maior potência da América do Sul. Mas mesmo agora eu fiquei em dúvida. Mesmo a gente sendo a maior economia da América do Sul, a gente ainda é pequeno, comparado a grandes players mundiais. Então, 2% da economia mundial é o Brasil, é muito pouco. Então, a gente sofre muito mais impacto do que a gente impacta. Então, aí é interessante, sim, você diversificar a parte do euro. Voltando para a sua pergunta, que eu acabei saindo um pouco. O euro é uma moeda muito forte também. Então, como falei, diversificar. Euro, dólar, yuan, que é a moeda chinesa, ien, que é a moeda japonesa. É possível no mercado global que a gente vive você ter ativos de todo mundo. É possível. Há um clique no seu celular. Você consegue investir em empresas, em bancos, em títulos públicos de qualquer nação do mundo. E quando você quiser usar esses investimentos feitos no exterior, seja ela qual for a nação, existe dificuldade ou pelo próprio app, como você citou, XP, você consegue fazer esse resgate, essa negociação toda, ou tem que ir de fato já para a corretora, para o especialista fazer todo esse trabalho? É sempre bom você ter o acompanhamento do assessor, que existem algumas nuances que acaba às vezes o cliente ou fazendo uma compra errada, ou fazendo um investimento que ele não queria. Então, é bom a figura do assessor, principalmente em investimentos no exterior. Mas é possível para o cliente resgatar a qualquer tempo. Claro, vão ter alguns... Por exemplo, aqui no Brasil, você faz uma aplicação de renda fixa e deixa o dinheiro travado por 1 ano, por 2 anos. No exterior também, você deixa o dinheiro travado por 1 ano, 2, 3, o prazo que você achar. Então, para resgatar antes desse vencimento, é mais complicado e alguns títulos nem permitem esse resgate antecipado. Mas como você pode usufruir disso? Algumas formas. Você pedir a repatriação do recurso. Então, eu tenho lá um dinheiro aplicado nos Estados Unidos. Eu posso trazer o dinheiro de volta. Ele está em dólar e eu faço a conversão do dólar para o real e trago de volta e usufruo. Eu posso fazer uma viagem para o exterior e gastar esse dinheiro lá.
em solo americano o dinheiro já está. Pode ser também. Nesse caso de viagem, você fugiria desse câmbio internacional porque o dinheiro já está em dólar, fugiria isso, disso? fugiria. Inclusive, por exemplo, você tem um dinheiro na XP Internacional, o seu recurso está lá, você fez uma viagem para lá. Você pode fazer seus gastos lá, pagar no cartão de débito. Já vai tirando do próprio dinheiro que está lá. Então, sabe? facilita a vida, Facilita né? muito a vida. Você disse também, Diego, que quem paga o especialista, como você, não é o cliente. Quem procura, quem vai procurar. Isso. Quem é que paga as corretoras? Rapaz, isso é uma pergunta... como você disse, não, como foi aquela frase, né? Não existe almoço de graça. Não existe almoço grátis. Enfim, quem é que paga? Porque você veio hoje aqui para Arapiraca, você é de Maceió, teve alguns compromissos de negócio aqui, está aqui gravando com a gente, e você teve um custo. Isso. Né? Então, eu acho que não foi um trabalho filantrópico, né? Então, Rapaz... quem é que paga? Porque eu pergunto isso, eu acho que eu já ouvi, eu não tenho certeza aqui, acho que eu já ouvi em algum lugar sobre a questão dessa corretagem das corretoras, que uma porcentagem é paga para que elas façam esse trabalho. Queria que você explicasse sobre isso, até para desmistificar um pouco quem está nos acompanhando e levar mais segurança na hora de decidir a fazer esses aportes, esses investimentos. Perfeito. No nosso caso especificamente, Fato Capital, nós não somos remunerados, de forma geral, não somos remunerados diretamente pelo cliente. Não sou eu que te procuro para fazer uma consultoria e vou te pagar X para você fazer. A princípio não é assim. Existe também essa modalidade, mas a modalidade mais comum de remuneração não é essa. Então, na prática, o cliente que eu assessoro não tira nada do bolso pela assessoria. E como é que a gente ganha dinheiro? É isso. Não é filantropia. Pelo contrário, o mercado financeiro não tem nada disso. Mas então como é que a gente ganha? É que na prática, toda aplicação financeira, quando o investidor faz uma aplicação financeira, já existe embutido naquela aplicação uma taxa de administração. Então, e não tem como ele fugir disso. Não tem como. Por exemplo, se você vai num banco e pega um empréstimo, existem muitas taxas que estão embutidas naquele empréstimo. Além da taxa de juros, tem algumas outras taxas que muitas vezes o gerente nem fala e está embutido nesse valor que você está pagando de parcela essa taxa de administração. Então, muitas vezes você vê gerentes de banco com metas a bater, uma meta de um título de capitalização, uma meta de um empréstimo para fazer, consignado que seja. Você não está tirando do seu bolso para pagar aquele gerente, não. Mas quando ele lhe vende aquele produto financeiro, existe uma comissão embutida para ele. E é essa comissão que nos remunera agentes financeiros. Então, como é que eu recebo? Quando o meu cliente faz uma aplicação em renda fixa, por exemplo, uma parte do valor que ele aplicou na rentabilidade, quando ele aplicou, por exemplo, pega um banco conhecido, o Banco Bradesco da vida. Na nossa plataforma tem títulos do Banco do Bradesco, do Banco Itaú, do Banco Brasil, enfim. Aí eu vou e recomendo, porque o Itaú está pagando uma taxa muito boa. Tem um CDB aqui do Itaú pagando muito bem. O Itaú é um banco conhecido, é um banco sólido, é o maior banco do Brasil, inclusive. É uma boa taxa, é um bom banco. Aí você aplica R$20.000 num CDB do Banco do Itaú, nesse exemplo, né? O Itaú, ele vai me remunerar, ele vai me dar uma comissão por eu ter distribuído o título dele. Por eu ter vendido o título do Itaú, ele vai me comissionar. Então quem está me pagando é o Itaú. Então, é como se fosse qualquer uma outra venda. Quando você vai numa loja, no comércio, o vendedor vai lhe atender e, de acordo com aquela venda, uma porcentagem, porque ele ganha salário mais comissão ou só comissão, enfim, é nesse modelo. A grosso modo é isso. Exatamente. Quando você foi lá, pronto, esse exemplo foi muito bom, foi melhor que o meu, inclusive. Quando você chega na loja e compra uma roupa, você não tira também do seu bolso para pagar o vendedor. Você só está pagando a roupa. Isso. Mas no custo da roupa já está embutido a comissão do vendedor. É isso. E você não ia comprar roupa de todo jeito? Tem que comprar. Você tem que comprar. Senão como é que vai aparecer aqui no podcast, né? Não tem como. Você foi comprar um carro, você foi comprar um imóvel, você foi comprar um telefone. Nos valores que você está pagando já está embutido diversos custos.
Ok, agora você é representante da XP Isso. Investimentos. A XP Investimentos dispensa comentários, né? Agora eu uso a Rico e a Rico é Pertence ao grupo XP. ao grupo XP. Eu não sei se você pode responder essa pergunta, qual seria a diferença entre a XP e a Rico? Eu deveria mudar para a XP? Existe uma solidez maior, já que tem um tempo maior de atuação? E Uhum. existe alguma possibilidade, eu não diria possibilidade não, mas a gente está vivendo aqui no cenário nacional esse escândalo do Banco Master. Aham. E em conversas com alguns amigos falando justamente sobre esse cenário econômico e citou alguns nomes de instituições. A XP foi uma delas. Existe um risco semelhante de quebrar, de pedir A recuperação recuperação judicial. judicial, enfim, essas coisas. O que você pode falar da XP para garantir ou transmitir para a nossa audiência que é seguro Perfeito, investir perfeito. com a Fato Capital ligada, XP. representante da XP Investimentos? Perfeito. Isso é uma pergunta que a gente às vezes escuta. Hoje nem tanto, mas já escutei muito essa pergunta. É que na prática tem diversas respostas para isso, mas algumas delas. Por exemplo, o que levou o Banco Master a quebrar, além de muitas coisas, é que ele basicamente ele ofertava títulos com remuneração muito superior à média de mercado. Então, por exemplo, se você tinha um Itaú pagando 100% CDI, você tinha uma XP pagando 102, você tinha um Banco Inter da vida pagando 105, 107% CDI, o Banco Master pagava 130, 140. Ele pagava muito mais que a média de mercado. Então, era uma remuneração que para o investidor é muito boa, mas não se sustentava. Não fechava a conta. Basicamente é isso. Esse é um ponto. E já a XP não faz isso. Ela remunera de acordo com a média de mercado nos produtos do Banco XP. Pode dar uma diferença ali para se tornar um pouco mais atrativo, mas nada Mas que nada com muita diferença. Como eu falei, se algo está pagando muito, tem muito risco. isso. É sempre isso. Outro ponto. A XP hoje ela é uma empresa que ela é negociada na Bolsa de Valores de Nova York, então ela é extremamente auditada. Ela é auditada no Brasil e ela é pelo Banco Central e ela é auditada pela Autoridade Monetária Americana, porque ela tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então seria uma dupla auditoria, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então ela tem que ser muito transparente no balanço, tem que ser muito transparente nos números, porque ela é muito fiscalizada. Outro ponto. E o que viria a ser ainda mais segurança para o investidor é que, na prática, a XP é uma corretora. Como corretora, o dinheiro que você investe na XP não está na XP. Ele está no banco que você tem o título que a XP está custodiando. Vamos ser mais simples. Se você tem na sua carteira um título do Santander, por exemplo, você, pela plataforma da XP, você comprou 20 mil reais de CDB do Santander. Esses 20 mil estava na sua conta da XP, agora está aplicado em um título do Santander, ele aparece no seu aplicativo da XP, mas os 20 mil não estão na XP, estão no Santander. É o Santander que está com o seu dinheiro. É ele que está trabalhando o seu dinheiro. E é ele que vai lhe pagar os juros. A XP é só o intermediário. Então, por exemplo, você comprou o imóvel de uma construtora. Quem está entregando é a construtora, não é o corretor que ele vendeu. O Isso. corretor só intermediou a transação. A XP ela só intermedia a transação. Então, se porventura a XP quebrasse, as suas aplicações, elas simplesmente você pegaria uma conta em outra instituição e transferiria os ativos para essa outra instituição. Então, isso. Mas não está. Agora, por exemplo, um dinheiro que está na XP. A XP hoje tem um banco, é o Banco do XP. Então, se você tem um CDB do Banco XP, de fato esse dinheiro está com a XP. Aí você tem que ver, nós como assessores da Fato Capital, a gente busca sempre o interesse do cliente. Então, muitas vezes tem um título do Banco XP, mas eu só recomendo para o meu cliente se ele estiver pagando uma boa taxa. Se tiver um título com a mesma segurança, pagando melhor, eu vou, não faço o da XP não, faça esse, porque eu quero que o meu cliente tenha rentabilidade, tenha performance, porque assim ele fica satisfeito, ele me indica, ele manda mais recursos para a gente gerir, é assim que a gente trabalha. Agora, da mesma forma, se a XP tiver com uma boa taxa, eu aplico isso aqui na XP, porque além de estar com uma boa taxa, a XP ela é extremamente sólida, é bem gerida, bem organizada.
Então, eu acho que isso passa muita segurança. Que às vezes a pessoa precisa entender que o dinheiro de uma aplicação de renda fixa não está, por exemplo, na XP. Está no banco que é o emissor daquele título. Então, Isso. isso de fato oferece uma segurança. Eu toquei nesse assunto justamente para trazer isso, porque como é algo que, ainda bem, se começa a falar mais sobre investimento, né? A juventude, eu diria que está despertando um pouco mais para isso também, e acaba tendo dúvidas que são coisas simples, mas que não foram contadas lá É. atrás, né? Eu só vim saber de investimento ó, quase aos 40. Uhum. Então, se tivesse tido informação lá atrás, talvez o cenário fosse outro, ou Sem dúvida. talvez não, eu não sei que para mudar, né? A gente para se reeducar, na verdade, é um processo lento. Mas de um modo geral, nunca é tarde para começar Exato. a fazer seus aportes, seus investimentos. E se tratando de prazo de tempo de investimento, qual é dentro de um cenário onde está ali se fazendo um aporte mensal, vou colocar um valor pequeno aqui de R$ 500 por mês. Qual um tempo médio para que você possa olhar para os seus investimentos e dizer, não, isso aqui hoje já está, já pode dizer, eu tenho um patrimônio. Você tem uma Entendo. estimativa de tempo para um aporte desse que não é lá 50 mil, não é R$ 1.000 por mês, vai ali Aham. R$ 500. Tô entendendo. Eu vou deixar uma dica aqui, que eu acho que pode fazer muito sentido, porque seria na prática o que qualquer pessoa em casa pode fazer. Então, depois qualquer um pode colocar no Google calculadora de juros compostos. Pronto. Aí vai aparecer várias. Pega qualquer uma lá e você preenche algumas informações. Por exemplo, você coloca o valor inicial que você tem, vamos dizer que é zero, ou nada. Aí coloca lá zero. A taxa de juros, aí a gente recomenda. Hoje a taxa de juros está em 14,75, mas é uma taxa muito alta. Ela não vai permanecer assim. Eu recomendo botar numa simulação dessa uma taxa de 12%, que ela é mais próximo de uma média dos últimos 10 anos, mais ou menos. Então você coloca lá 12% e coloca o aporte mensal de R$ 500 e coloca o prazo. Aí você fica brincando. Coloca lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos. E a cada novo clique que você coloca esses parâmetros, ele vai lhe mostrar quanto você vai ter. Então, um exemplo. Se você colocou, vamos dizer que fosse R$ 1.000 só para a conta ficar fácil. Se fosse R$ 1.000 durante 2 anos, você teria 24 mil. Né? 2 anos, 24 meses, cada mês R$ 1.000. Você teria 24 mil. Sendo que essa calculadora já vai lhe mostrar os 24 mil mais quanto isso rendeu de juros. Porque são juros sobre juros, são juros compostos. Então, sei lá, num caso desse, em vez de 24, teria 28. Um exemplo. Seria 24 de aportes mais 4 mil de juros. Por exemplo, né? Aí você pensa, então, se eu fiz isso em 2 anos e eu tive 4 mil de juros, se eu fizer por 4 anos, eu vou ter 8 mil de juros? Não, porque isso seria juros simples. Os juros compostos, não. Então você teria 12, 15, enfim. Com a calculadora você consegue essas respostas, você pode brincar. Peraí, se eu quero me programar para eu chegar num montante de R$ 100.000, eu consigo guardar R$ 500 por mês, em quanto tempo eu chego nos 100 mil? Você vai fazendo naquela calculadora. Você coloca esses parâmetros, eu não tenho nada, a taxa de juros é 12, mas eu consigo guardar 500 por mês durante 10 meses, durante 20 meses, durante 200 meses. 200 meses vai ser quase 20 anos. Então, quando você vai colocando esses parâmetros, você vai vendo quanto tiraria. E aí ele mostra o valor de fato aportado mais o que é de juros. É interessante. É bem interessante. Num caso dessas simulações que você cita, voltando lá aquele casal iniciando a vida, se está tudo controlado, já adquiriu a sua casa, o seu imóvel, o seu carro, e está pensando agora na troca ou na aquisição de um outro bem, ele pode fazer, seria mais vantagem fazer esse aporte do que fazer um novo consórcio. No caso desse que ele já não tem essa necessidade extrema imediata. Uhum. Então, é melhor que se livraria dessa taxa de administração lá do consórcio que você citou e entraria nessa dança bonita dos juros compostos. É sempre bom você ir fazendo aportes,
para render os juros compostos para você. Juros compostos agindo a seu favor é sempre o melhor caminho. A questão que a gente abordou da aquisição imobiliária é que no caso de você adquirir um bem por meio do consórcio e do consórcio programado, porque assim, um ponto interessante que eu acabei não falando naquele momento, o consórcio ele exige a contemplação. E essa contemplação não há como você precisar quando vai acontecer. Então, assim, até um alerta, pessoal. Se porventura algum vendedor do consórcio chega para você e diz, não, você vai ser contemplado em 3 meses, em 6 meses, vai depender muito do nível, do volume de recursos que você dá de lance. Porque você pode sim ser contemplado no primeiro mês, mas tem que descapitalizar muito. Então, por exemplo, eu daria 80% do valor. Se eu dou 80% do valor, realmente eu vou ser contemplado rápido. Não há o que discutir. Mas se eu estou dando 80% do valor, talvez essa não seja uma operação vantajosa. Porque se eu já tinha 80%, talvez fosse melhor financiar os 20%. Talvez a taxa ficaria menor. Claro, tudo se analisa caso a caso. Mas o consórcio bem feito, a ideia é você descapitalizar o mínimo possível. Em grande parte das administradoras, esse mínimo varia entre 20% e 25%. Então, se é para descapitalizar, que descapitalize o mínimo. Porque aí você consegue o melhor do produto, que você vai desembolsar pouco, você vai desembolsar o mínimo possível e vai pagar um juros simples, que seria essa taxa de administração. Então, nesse caso, por isso que o consórcio tem que ser feito de forma estratégica, pensando na contemplação para 3 anos, 4 anos, um cenário de lance mínimo, que seria em torno de 25%. Então, assim, o que a gente faz muito lá no nosso escritório, o cliente ele tem uma capacidade de aporte mensal boa e a gente consegue pegar uma parte desse aporte mensal que ele faz e direcionar para um consórcio. Por quê? Porque ele vai tirando, ele não já faz investimento, um exemplo, ele investe 5 mil todo mês. Um exemplo. Desses 5 mil, 4.500 a gente investe, 500 a gente coloca no consórcio. Em 3, 4 anos, mais ou menos, ele já vai, todo aquele valor que ele foi investindo já está gerando um juros interessante e ele foi contemplado com um lance mínimo de 20, 25% nesse cenário de 3 anos, mais ou menos. Então, ele foi contemplado. Na prática, ele desembolsou 20%, 25% de lance, mais as parcelas que ele pagou até aquele momento. Então, vamos lá dar um exemplo prático. Se era 200 mil reais para um imóvel, ele pagou 50 mil de lance e mais 30 parcelas, que gerou próximo de 30 mil. Só um exemplo. 50 com 30, 80. Ele tirou do bolso, até aquele momento, 80 mil reais. Mas agora ele tem um crédito de 200. Ele compra um imóvel de 200, esse imóvel ele aluga, e esse imóvel alugado paga a parcela do consórcio. Ele não tira mais nada do bolso. Ele acumulou um patrimônio imobiliário. Aí digamos que ele levou 3 anos para fazer isso. Ele fez essa operação, em 3 anos foi contemplado, comprou um imóvel, o imóvel está alugado e está pagando a parcela do consórcio. Beleza. Ele faz um novo processo desse, para mais 3 anos. Foi contemplado novamente com 3 anos. Compra um novo imóvel, esse novo imóvel está pagando a parcela. Ele faz esse processo de novo, passa mais 3 anos. Vamos botar 10 anos ao todo. 3, 3, 3, 9, mas vamos arredondar para 10. Em 10 anos, ele adquiriu 3 imóveis, os 3 imóveis estão se pagando e os 3 imóveis estão valorizando. E ele conseguiu ainda guardar dinheiro em investimentos, porque ele não descapitalizou para comprar nenhum deles. Essa é a questão. Ou descapitalizou o mínimo possível, né? Ok, é interessante. Agora, Diego Venâncio, a gente chegou aqui no nosso horário, já estamos na hora aqui de partir para o encerramento. Muita coisa a gente conversou, muito isso. conhecimento. Espero que nossa audiência possa até entrar em contato com vocês. Deixe contato, como a gente consegue ter acesso a Fato Capital, Uhum. se essas consultorias, se são só presenciais, se hoje com a tecnologia é feita também de forma A gente faz muito remota. online, a gente faz muito online. Então, pronto, porque o que é interessante é a gente poder ir trazendo esse tipo de informação e conhecimento para que as pessoas vão perdendo também o medo. Isso. Eu lembro que quando eu fiz abri minha conta na Rico,
você preenche um formulário, eu diria uma pesquisa, um formulário que é perfil de De investidor. investidor, isso. De investidor. Qual é a importância, para a gente finalizar, que é a importância de descobrir esse perfil para vocês enquanto corretora? Perfeito. Isso é muito importante. Inclusive, nós somos regulados pela CVM, nós somos regulados pela própria Ancor, que é o conselho dos agentes autônomos de investimento. Nós somos muito regulados também pela própria XP, Banco Central, enfim. E uma das coisas que geraria uma punição, um tipo de multa, um prejuízo para o assessor, é se porventura ele fizer alocações que difiram, que sejam diferentes do perfil de investimento do cliente. Então, para a gente é muito importante fazer as alocações de acordo com esse perfil. E esse perfil, basicamente, é que o mercado ele é muito vasto, ele é muito amplo. Então, depende muito do perfil de cada pessoa o tipo de investimento que ela vai acessar. Se é uma pessoa mais conservadora, não tem para que eu expor a carteira dela a ações, porque ações são mais voláteis. Ações ela pode ter um risco de perder, sabe? Se você investe em ações e essa empresa da qual você é acionista ela vem a quebrar, você perde o que tem lá. Ah, claro, mas a ação também pode dar muito retorno. Pode. Mas lembra do que eu falei? Se dá muito Certo. retorno, tem mais risco. Isso. Sempre é assim. Então, é de extrema importância quando o cliente ele baixa o aplicativo da sua corretora, seja ela qual for, ele vai preencher um questionário e esse questionário, ao final, o sistema vai entender qual é o perfil de investidor dele. E muitas vezes, se for um perfil conservador, eu, como assessor, nem consigo fazer uma alocação de um título de renda variável, uma ação, por exemplo. Porque quando eu for, por exemplo, fazer a aplicação para esse cliente, o sistema vai dizer, não, ele não tem perfil para esse tipo de ativo e não vai deixar eu fazer, sabe? Então isso é até uma segurança a mais para a gente. E um assessor que trabalha com ética, com profissionalismo, ele também não vai colocar um produto na carteira do cliente que não seja condizente com o perfil daquele cliente. Porque são muitos os perfis. Tem gente que é mais arrojado, que, pronto, eu quero me expor a ações porque eu já tenho um patrimônio robusto, eu já tenho imóveis, eu já tenho um dinheiro um volume interessante de recurso num título de renda fixa. Como eu já tenho muito recurso em aplicações seguras, agora eu posso pegar um pouquinho disso e colocar em mais risco. Pode, mas não está sendo tudo. Está sendo uma pequena parte do patrimônio dele. Agora, uma pessoa que está começando agora, se já for começar com ações, tem um risco muito elevado de perder dinheiro. Ok, conversamos com o Diego Venâncio. Diego, da Fato Capital, deixa os contatos, rede social, enfim, para que a galera, a nossa audiência possa também entrar em contato e desde já agradecendo a você por ter deixado o Leonardo, né? O É Leonardo ir isso. sozinho para outro compromisso e você vir aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado, Perfeito, viu? perfeito. Eu que agradeço pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre educação financeira e investimentos. É uma coisa que eu vivo no dia a dia e para a gente é muito bom falar sobre isso. Nossas redes sociais, eu tenho um perfil no Instagram onde eu falo sobre educação financeira e investimentos. É diego.investexp. Então pode procurar lá, é um perfil verificado, é fácil de encontrar. diego.investexp. E também a Fato Capital, pode procurar no Google, tem um site também, tem a rede social também da Fato. Fato, com 2 T's, FATTO, Capital. Você encontra tanto a gente no Instagram, quanto o site nosso no Google, enfim. Então, são nossos canais de contato. Nós somos um escritório vinculado à XP, com atuação no Norte e Nordeste. Eu sou da base de Maceió, sou sócio, mas a gente também tem base em João Pessoa, Fortaleza, Ceará, em Salvador, em Barreiras e também em Belém do Pará. Então, estamos em alguns lugares do Brasil. E em qualquer lugar que você esteja, eu mesmo tenho clientes em Salvador, e eu atendo de forma online. A gente faz reuniões mensais por videochamada, e nessa videochamada a gente apresenta a carteira, a performance do cliente, manda relatório. E tenho cliente em Campina Grande, cliente no Ceará, em Pernambuco. Então, temos cliente, e a maior parte sim é de Alagoas, mas temos cliente em diversos estados do Brasil. E a ideia é isso, o pontapé inicial é só começar. Não importa quanto você tenha, não importa o que você faz, o objetivo que você tem. O importante é o primeiro passo.
O primeiro passo tem que ser dado. Não espere você ficar na melhor condição possível para começar a investir, porque essa condição pode nem chegar. Então, a partir do momento que você se disciplina para guardar no pouco, aí eu ganho pouco e mesmo pouco eu consigo poupar 5%, eu consigo guardar 2% do que eu estou ganhando, é melhor que nada. Ok, ok, conversamos com o Diego, agora sim, né? Agora não Isso. teve. Diego Venâncio, agradecendo mais uma vez pela presença, por Eu que estar agradeço. compartilhando conhecimento com a gente. E a você que ficou conosco, o nosso muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e mais uma vez, reforçando, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, você já se inscreve, ajuda a gente também nesse trabalho e ativa o sino das notificações. Segue também nossas redes sociais no Instagram, @jae.cast e também @Edvalmoura. O JaeCast é um produto com a marca Já é Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br. Com a gente, DC Navarro Distribuidor, o poder das milhas, luminária LED, energia que ilumina e TV Promo Mídia Indoor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.